Oi, turma, boa tarde, tudo bom com vocês? Vamos começar agora a nossa aula de ensino religioso. Vamos lá? A nossa história vai contar hoje a história da oração de Ana, certo? E aí vocês, para acompanharem a leitura, vocês vão abrir o módulo de vocês na página 166, tá bom? Então vamos acompanhar a leitura da história. Vamos lá? A oração de Ana. Havia um homem chamado Eucana que tinha duas mulheres. O nome de uma era Penina, o nome da outra era Ana. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha filhos. Por causa disto, Ana era continuamente motivo de zombaria por parte de Penina. E isso fazia com que Ana muito chorasse. Um dia, Eucana subiu com suas esposas à casa do Senhor, em Siló, para adorar. Ana, no entanto, chorava muito. Eucana amava Ana e lhe dizia que ele lhe era melhor que 10 filhos. Mas Ana, em seu coração, não se contentava. Então, nessa parte da história, conta que Eucana tinha duas mulheres. Uma podia ter filhos e ela se chamava Penina. A outra se chamava Ana e ela não podia ter filhos. Então ela era muito triste por isso. Além de Penina também zombar muito dela, por ela não ter filho. E isso, com isso, ela ficava cada vez mais triste. Ela queria quem? Ana, que Deus lhe concedesse a bênção de ser mãe. Ana se levantou e colocou-se junto ao pilar do templo do Senhor. Naquele lugar, ela começou a derramar o seu coração ao Senhor. Ana disse ao Senhor: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, Ana, com toda essa aflição que ela fez, ela pediu ao Senhor, clamou ao Senhor que ele ajudasse a ter um filho, que lhe desse a oportunidade de conceber um filho, de ser mãe. Então, ela se prostrou de joelhos e fez esta oração ao Senhor. E lhe jurou, dar seu filho para o Senhor todos os dias de sua vida. O sumo sacerdote Eli se encontrava no tabernáculo no momento em que Ana orava. Ele observou Ana orando, porém Ana somente movia os lábios, não sendo ouvida a sua voz. Ele pensou que Ana estivesse embriagada e lhe repreendeu. Ana disse então a Eli que não estava embriagada, mas que ela derramava a sua alma perante ao Senhor. Eli abençoou Ana, desejando então que o Senhor lhe concedesse o seu pedido. Depois disso, Ana voltou ao seu lugar e seu semblante já não era mais triste. Eucana e sua família retornaram então para a sua casa. O tempo passou e o Senhor lembrou da oração de Ana. Então, naquele momento em que Ana estava ali orando lá no templo do Senhor, Eli, ele era a pessoa responsável ali naquele templo. E o que aconteceu? Ele pensou que Ana estivesse embriagada. Ana percebeu que Eli achou estranho como ela estava fazendo a oração do Senhor e chegou a Eli e disse que não estava embriagada, que estava o quê? Orando, clamando ao Senhor que a ajudasse, lhe concebesse uma bênção. E aí Eli fez o quê? A abençoou. Depois disso, a família toda voltou para casa. Ana veio então a ficar grávida.
Quando seu filho nasceu, ela lhe deu o nome de Samuel, pois este nome significa pedido ao Senhor. Ana ficou com Samuel em sua casa até que Samuel fosse desmamado. Então o Senhor, ela orou, pediu tanto ao Senhor que o Senhor, o que? A ajudou. E aí concebeu a ela um filho e ela deu o nome de Samuel. Samuel, que significa o quê? Pedido ao Senhor. E aí Samuel ficou com Ana até o momento de ser desmamado, de estar um pouco crescido. Ela então tomou Samuel e o levou à casa do Senhor em Siló. Quando lá chegaram, Ana apresentou Samuel ao sacerdote Eli e o entregou a Eli para que Samuel vivesse uma vida consagrada ao Senhor. Depois disso, o Senhor abençoou Ana grandemente e ela teve ainda 3 filhos e 2 filhas. Então, Ana cumpriu a promessa que fez ao Senhor, levou seu filho Samuel para o templo, para dedicar a sua vida ao Senhor, certo? E, além disso, por Ana ser tão fiel ao Senhor, o Senhor ainda lhe deu a graça dela ter mais 3 filhos e 2 filhas. Então, Ana foi extremamente abençoada, né? Tem aí curiosidades. Quando Ana orou ao Senhor, ela fez um voto ao Senhor. Seu voto era o de que sobre a cabeça do filho que Deus lhe desse não passaria navalha. Isto significa que Samuel seria consagrado desde o ventre de sua mãe. Nazireu de Deus. Linda história essa de Ana, né? Nos mostra que não devemos perder a fé e sim acreditar sempre no Senhor. Vamos para a nossa atividade aí de ensino religioso, certo? Tem aí, complete as frases abaixo com as seguintes palavras: pedido, mãe, Penina, Siló, Ana, Samuel. Aí vem, Eucana tinha 2 mulheres, aí vocês vão completar esse espaço e o outro espaço. Eucana subiu à casa do Senhor onde vocês vão completar o espaço, para adorar. Ana queria que Deus lhe concedesse a bênção de ser o quê? Vocês vão completar o espaço. O nome que Ana deu a seu filho foi... Então, vocês devem completar outro espaço. A próxima atividade. Ana cumpre o seu voto. Ana estava muito triste, porque não tinha filhos. Então, foi com seu marido Eucana ao templo, que ficava em Siló. Chegando lá, Ana chorou muito na presença do Senhor e orou, pedindo um filho a Deus. Deus ouviu a oração de Ana. Ela teve um bebê e o chamou de Samuel, que quer dizer o quê? Do Senhor o pedi. Depois de um tempo, Ana cumpriu seu voto, entregou Samuel para servir na casa de Deus. Aí vem a atividade, descubra os 7 erros. Tem aí a primeira figurinha e na segunda vocês vão descobrir quais são os 7 erros que tem, tá bom? Então, um abraço para vocês, um ótimo final de semana e eu deixo uma mensagem para vocês. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz, tá bom? Essa é uma passagem bíblica, um feliz fim de semana e que Deus nos abençoe. Grande beijo!